Um dos questionários mais legais e divertidos de responder dentro da comunidade aqui no YouTube de canais voltados aos discos de vinil. Eu explico e respondo para vocês a partir de agora em Altos Plays Vinyl Tag 2024. O lance é o seguinte, todo começo do ano são lançadas 20 perguntas dentro da comunidade de canais voltados, a esse universo dos LPs aqui no YouTube, 20 perguntas para todo mundo responder, trazendo os LPs em algumas dessas respostas. Uma tradição já que acontece aqui no YouTube há algum tempo, e é uma maneira muito legal de, por exemplo, apresentar a tua própria coleção, porque de alguma maneira tu acaba garimpando a tua própria discoteca para trazer essas respostas. Então é também um vídeo super indicado para quem está começando ou querendo começar algum canal no YouTube dentro desse universo, super recomendado exatamente por isso, porque é uma maneira que tu já apresenta a tua própria discoteca de uma maneira super aleatória, porque são 20 perguntas que mudam durante a cada ano, algumas até se repetem, porque também é uma maneira de fazer um review, de memória de como foi a tua discoteca, durante o ano que passou, além disso, de trazer algumas perguntas bem aleatórias que fazem a gente explorar, então por isso também é super indicado para quem está começando algum canal no YouTube. Eu mesmo, quando comecei o Altos Plays, o primeiro vídeo que eu pensei foi através da Vinyl Tag de 2023. E assim como no ano passado, o colecionador que saiu na frente, porque dá uma certa correria no comecinho do ano para ver quem vai lançar as 20 perguntas para todo mundo responder, porque a tag é uma espécie, aqui no YouTube funciona como uma espécie de corrente, onde todo mundo vai replicando esse tema e essas respostas, e assim como no ano passado, em 2023, em 2024, a tag também foi criada pelo colecionador de Manchester, Rob Walker, que eu vou deixar, obviamente, aqui na descrição do vídeo, o vídeo dele de origem, que deu origem à Vinyl Tag 2024, assim como vou traduzir e deixar também aqui na descrição do vídeo as 20 perguntas para você que tem algum canal de LPs aqui no Brasil. Ia ser muito legal se todo mundo entrar nessa tag, nessa corrente, porque eu particularmente é um vídeo que eu adoro assistir. Eu passo, na verdade, o ano inteiro revendo algumas tags, como é algo que já acontece há algum tempo. Então ia ser super legal se você que tem algum canal também voltado a esse universo respondesse. Então também vou deixar as perguntas aqui e vou marcar também alguns canais que eu for lembrando, vou deixar em ordem alfabética alguns canais. Me desculpa se eu não lembrar do teu canal, mas eu vou procurar marcar também aqui na descrição alguns canais aqui do Brasil para também a galera entrar nessa onda. E é claro, gente, se tu não tem um canal, deixa nos comentários aqui algumas respostas, traga algumas dessas perguntas e algumas dessas respostas aqui nos comentários mesmo. Eu vou adorar saber, porque realmente é super divertido e super interessante, é uma maneira super inusitada e bacana da gente explorar a nossa própria discoteca. Então, vamos lá, vamos para as 20 perguntas da Vinyl Tag 2024. Só uma última informação antes de começar a trazer as respostas. Nesses vídeos da Vinyl Tag, para trazer essas respostas, não é comum a gente trazer tantos detalhes assim sobre os artistas, sobre cada edição dos discos, algo que eu procuro trazer sempre aqui. É para ser um jogo mais rápido, só mostrar o disco para trazer a resposta, sem trazer muito detalhe. Eu vou tentar me segurar para não trazer tantos detalhes, para poder mostrar a vocês de uma maneira mais dinâmica essas 20 respostas. Então vamos lá, vamos começar direto então com as 20 perguntas da Vinyl Tag 2024. Eu anotei, obviamente, aqui para não me perder. E a primeira pergunta é: mostre o disco favorito que você comprou em 2023. Tá aqui, ó. O disco favorito, minha compra foi do Gustavo Cerati, o 14 Episódios Sinfônicos. É um disco que eu queria há bastante tempo, desde que foi lançado em 2022. E esse ano eu consegui comprar ele, então, em 2023. E eu adoro esse disco e realmente é o disco que eu fiquei mais feliz em poder comprar em 2023. A segunda pergunta é o último disco que você comprou em 2023. Esse aqui é muito legal. Aqui, ó, é o Summer of Soul Live at Harlem Cultural Festival em
1969, e o legal é que realmente foi assim, quase aos 45 do final do ano passado, porque esse disco eu comprei e ele chegou exatamente no domingo, no último dia do ano, ele entrou na minha discoteca, então esse discão, que provavelmente eu traga ele em outro momento para trazer detalhes para vocês aqui desse festival maravilhoso de 1969, então tá aqui o último álbum que entrou na coleção, o último álbum que foi, então, a última compra de 2023, está aqui, Summer of Soul. Seguindo aqui, essa é bem legal, né? Banda ou cantor ou cantora que lançou 2 ou mais álbuns no mesmo ano, né? Algo que era super comum, principalmente nos anos 60, né? De muitos artistas lançavam mais de um álbum, e eu escolhi o Jimi Hendrix Experience. Então trago para vocês aqui, lançado em 1967, o Are You Experience, né, do Jimi Hendrix Experience. Esse aqui saiu em 12 de maio na Inglaterra, né? Essa aqui, apesar dessa aqui ser a capa que saiu nos Estados Unidos, a capa britânica é diferente, mas o álbum foi lançado então em maio de 1967, e no mesmo ano, só que lá em dezembro, 1º de dezembro de 67, sai o segundo álbum do Jimi Hendrix Experience, Axis Bold as Love. Então estão aqui um artista que lançou 2 álbuns no mesmo ano, em 1967, essas 2 grandes pérolas do Jimi Hendrix Experience. Pergunta número 4. Se você pudesse ouvir música de apenas uma década, qual década você escolheria? Difícil essa, porque eu fiquei, obviamente, entre os anos 60 e os anos 70, mas a minha escolha vai para os anos 70, talvez porque, na verdade, acho que traz um leque muito maior de opções, né? Claro, eu amo os anos 60, mas se só fosse permitido, digamos assim, escutar uma década durante a vida, acho que os anos 70 me dariam um leque muito maior e várias opções de diferentes gêneros, estilos. Vou trazer aqui alguns representantes desses gêneros ou estilos musicais, rapidamente, só para marcar algumas das opções que eu teria somente com discos, enfim, dos anos 70, como, por exemplo, Emerson, Lake and Palmer com o Tarcos, ou então um clássico absoluto da Black Music, tem vários estilos, vários gêneros, mas vamos aí trazer um dos maiores representantes, o Stevie Wonder. Também tem o jazz rock, né, infinitos estilos dentro dessa onda aqui também. Eu traria, então, o The Mahavishnu Orchestra, e claro, né, não podemos esquecer que nos anos 70 também foi o auge do reggae, por exemplo, né, então trago aqui um Peter Tosh para marcar a turma do reggae também, mas enfim, nos anos 70 tem classic rock aí, com Led Zeppelin, tem Black Sabbath, uma série de bandas, também tem o punk rock no final dos anos 70, então eu fico com os anos 70. Se você pudesse então ouvir música apenas de uma década, a minha década escolhida foi os anos 70. Seguindo aqui, vamos para a pergunta de número 5. Mostre um disco de uma banda ou cantor ou cantora de Manchester. Trago aqui um maior deles, talvez o grande representante da turma dos Mancunian, lá de Manchester. Trago então aqui o Ian Brown com o álbum The World Is Yours. Está aqui o grande Ian Brown, carreira solo então do vocalista dos Stone Roses também, né, de Manchester. Então está aqui o meu artista mostrando aqui o disco de uma banda ou cantora de Manchester, UK. Seguindo aqui, qual banda ou cantor você mais ouviu em 2023? E com certeza acho que o disco, né, a discografia, o artista que eu mais escutei foi a Carole King. Então trago aqui alguns dos álbuns que inclusive já apareceram em alguns outros vídeos aqui, vocês podem encontrar mais detalhes. Esse aqui saiu no vídeo do garimpo no Chile, né? Esse aqui também foi um resultado de um outro garimpo que também está aqui no canal. E aqui o grande clássico da Carole King, acho que esse aqui eu nem tinha mostrado ainda no canal, mas em algum outro momento ele vai aparecer. Então tá aqui a artista, né, a banda ou artista que eu mais escutei em 2023 foi a Carole King. Pergunta de número 7. Mostrar
7 discos de 7 polegadas, os famosos disquinhos compactos ou EPs e tal, que inclusive aqui no canal eu já fiz um vídeo especial mostrando boa parte da minha coleção de compactos, então vou trazer aqui alguns que eu não mostrei nesse vídeo que tem aqui no canal. Se você quiser assistir, tá aqui no histórico do canal sobre minha coleção de compactos, então vou trazer aqui 7. Aqui então eu começo mostrando esse compacto do Rare, tá aqui. Compacto do Rare, dos Beatles também, aqui o compacto que tem no lado Revolution e no outro lado Hey Jude. Aqui também o compacto de Something e Come Together, também dos Beatles. Aqui um outro compacto que é da Shawn e a Star, né, a dupla de vocalistas aí que fazia parte da banda da Sharon Jones. E trago aqui 3 para finalizar, então, esses 7 compactos dessa 7ª pergunta. Trago 7 de bandas e artistas aqui do sul do Brasil, aqui de Porto Alegre. Bideobaldi, com tudo funcionando direito e mesmo que mude. Trago também de uma outra banda muito boa aqui, a Suco Elétrico, aqui de Porto Alegre também, esse compacto aí que eles lançaram não faz muito tempo, adoro essa capa aqui também. E para finalizar esse desfile de 7 compactos aqui, trago o Man, Júpiter Maçã, com um compacto da Marchinha Psicótica de Dr. Soup e Mademoiselle Marchand. Então tá aqui 7 compactos de 7 polegadas que eu tenho aqui na coleção. Vamos seguir aqui, que a próxima pergunta é uma das que eu achei mais divertidas nessa Vinyl Tag aqui. Olha que loucura, eu vou adorar saber a de vocês também, a resposta de vocês para essa pergunta aqui, porque realmente eu acho que ela pode trazer alguns resultados muito curiosos ou no mínimo divertidos, que é o seguinte, começa assim, ó. Quem vem à sua festa? Escolha 4 pessoas ligadas à música para irem a um jantar imaginário, seja do passado ou do presente. Quem você convidaria para o seu jantar imaginário? Junte 4 pessoas, então, aí da área da música, e eu fiz a seguinte escolha, assim, eu resolvi, né, como um bom gaúcho aqui do Sul, eu transformei esse jantar num belo churrasco. Então, eu fiz o seguinte, para assar, né, o assador do churrasco e outras cositas más, eu traria o Charly Garcia para assar o churrasco, então tá aqui o Charly Garcia. Traria também, obviamente, que eu traria um dos maiores festeiros que eu conheço aí, Rod Stewart. Então Rod Stewart ficaria, olha aqui, até na foto, ó, ficaria responsável aí por trazer os drinks para este churrasco aleatório que eu bolei aqui com essas 4 pessoas. Traria também, olha a loucura dessa mistura aí, gente, eu traria o Tim Maia, né? O Tim Maia para agitar e muito este churrasco, né? Esse jantar imaginário, né? Não posso fugir dessa piada, né? Ele traria também um guaraná, suco de caju e goiabada para sobremesa, além de vários outros lances. Tim Maia, então, estaria presente. E por último, mais uma figura que eu traria, só para ser uma figura talvez mais misteriosa, né? Ou sem saber muito o que poderia acontecer na presença dessa pessoa. Acho que ele ficaria quietinho num canto, assim, mas eu queria um jantar também, trazer para o Churras, então, do Altos Plays, o Syd Barrett, né? Então seria uma belíssima junção, né? Eu teria o Syd Barrett, o Tim Maia, o Rod Stewart e o Charly Garcia, então, neste meu jantar imaginário muito louco com essas 4 figuras aqui sensacionais. Pergunta de número 9. Nós os perdemos. Escolha um músico que faleceu em 2023. Aqui eu vou trazer 2 músicos, né, para trazer um artista internacional e um artista nacional que infelizmente nos deixou no ano de 2023. Começo aqui com o grande mestre David Crosby, aqui nesse álbum, o Towering Inferno, de 1989, grande Crosby, que infelizmente nos deixou. Então, tá aqui, super artista, gênio, e uma das principais referências que eu tenho também, adoro David Crosby. Então perdemos ele, né? Então também trago, não poderia ficar de fora jamais, a nossa rainha, né? Perdemos a rainha Rita Lee, e aqui no disco Bossa and Roll, de 1991, que é um disco, inclusive, que eu sou apaixonado, adoro esse disco. Então tá aqui
né, não trouxe um, né, como eu falei, eu trouxe um artista internacional e um nacional que infelizmente perdemos, então o David Crosby e a nossa maravilhosa rainha Rita Lee. Seguindo aqui, chegamos na pergunta de número 10. Imagine que só pudesse ouvir música de um país. Qual país você escolheria? Essa nem foi tão difícil, né? Então eu vou trazer apenas 2 ótimos exemplos para essa escolha, né? Se pudesse só ouvir artistas, bandas, enfim, música de apenas um país, eu ia para a Inglaterra, correndo, obviamente, porque eu trago aqui, né? Uns Stones e os Beatles, né? Então isso aqui já seria um ótimo motivo para ouvir só a Inglaterra, que teria, obviamente, outros infinitos artistas, como, sei lá, David Bowie, Kinks, Yes, enfim, poderia dar uma lista enorme, mas eu resolvi, resumindo em apenas 2 entidades musicais, Rolling Stones e Beatles, jamais eu poderia ficar sem escutar eles, então por isso eu escolhi os Beatles e os Stones para representar a Inglaterra, que seria o país, então, de escolha. A próxima pergunta, na verdade, nem tem como mostrar discos, eu vou deixar aqui nos créditos e também na descrição do vídeo o endereço de cada um desses canais, porque é a seguinte, a número 11 é cite 3 canais da comunidade de vinil que você descobriu em 2023. Então eu vou trazer 3 aqui que eu achei super interessante, que eu conheci neste ano, que foi que eu já citei aqui num outro vídeo, vou citar novamente, que é direto da Alemanha, o Soul Disco, direto da Argentina, o Mike Records, e lá dos Estados Unidos, o The Prog Corner. Então estão aí 3 canais que eu descobri e achei super interessante no ano de 2023. Seguindo, vamos para a pergunta de número 12. Essa eu achei bem legal também, fiquei super curioso para saber também a resposta de vocês. Mostre um disco que você comprou quando era adolescente, um disco que inclusive ainda não tinha trazido para cá, um ótimo motivo para trazer. Iron Maiden, com o álbum Made in Japan, lançado em 1981. Esse disco eu lembro de comprar num supermercado aqui em Porto Alegre, no meio dos anos 80, assim, na primeira metade dos anos 80. Esse aqui, então, realmente tem uma memória afetiva com esse álbum aqui, da primeira fase do Iron Maiden, que é a fase que eu gosto aí, com o Paul Dayano nos vocais. Este disco aqui, na verdade, é um EP, né, que traz 2 faixas no lado A e 3 faixas no lado B. Tá aqui, então, um disco que eu comprei quando era adolescente, o Iron Maiden, Made in Japan, lançado em 1981. Pergunta de número 13. Mostre um disco de funk ou de soul. Eu vou trazer um que representa de alguma maneira tanto funk quanto soul. Ele, né? Professor. James Brown com o álbum Slaughter's Big Rip Off, de 1973. Trilha de Blaxploitation também, maravilhosa aqui. James Brown, então, aí representando a turma do funk e do soul, um dos seus grandes representantes. Então tá aqui ele, James Brown. Pergunta de número 14, vamos lá. Mostre um disco que você acha que todo mundo tem, depois mostre um disco que você acha que ninguém tem. Isso aqui, então, todo mundo deve ter, eu deveria ter esse disco, mas enfim, acredito que boa parte da comunidade de colecionadores de LP teria o Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, lançado em 1973. Então tá aqui um disco que eu acho que todo mundo tem, ou pelo menos deveria ter. E agora mostre um disco que você acha que ninguém tem. Eu duvido que você tenha esse disco. Por favor, se você tiver, me deixe saber. Mas acho que esse aqui é a coisa mais inédita, estranha, assim, e diferente que eu tenho aqui, que é esse disco aqui, El Hino Nacional, o Hino Nacional da Espanha, lançado em 1979. Inclusive é super bonita essa edição, vou mostrar rapidamente para vocês aqui, que eu acho super bonita. Então esse aqui é o disco com o hino da Espanha, conta toda a história do hino e tal, assim. Eu tenho esse disco porque, enfim, eu morei um tempo, né, quando eu era criança e tal, nos anos 80, morei com a minha família na Espanha, e certamente isso aqui veio da coleção que era do meu pai, ele deve ter comprado lá para ficar lembrando, e eu guardo com muito carinho. Então esse disco
com o hino nacional da Espanha, confesso que eu não escuto, assim, mas então eu guardo realmente como uma memória super afetiva e eu acho difícil que você tenha esse disco. Talvez se você tem um canal na Espanha, pode ser que tenha então essa edição aqui desse disco então de 1979. Então tá aqui o disco que eu acho que todo mundo tem ou deveria ter, e aqui um disco que eu acho que só eu devo ter dentro dessa comunidade de canais aqui do YouTube. Seguindo, vamos para a pergunta de número 16. É isso? Não, número 15 agora, na verdade. É o seguinte, ela é ótima, então mostre um disco de uma artista feminina que você comprou em 2023. Eu achei no comecinho do ano esse disco que eu adoro, da Carly Simon, com Anticipation, de 1971. Então tá aqui um disco de uma artista feminina que eu comprei em 2023. A próxima pergunta, de número 16, também não tem que mostrar disco, é só uma indicação aqui também, é o seguinte: o vídeo favorito que você postou no seu canal em 2023 e o vídeo favorito que você assistiu na comunidade então de canais aqui em 2023. Também vou deixar na descrição aqui do vídeo o link para cada um desses vídeos para vocês poderem assistir também. Eu até escolheria, né, porque eu já falei lá no começo, né, eu adoro os vídeos da Vinyl Tag, então eu poderia até escolher o vídeo que eu fiz da Vinyl Tag de 2023, mas enfim, vou escolher um outro que eu também achei super interessante, eu adorei fazer, realmente, achei legal, foi uma pesquisa interessante, fiz algumas descobertas que eu não sabia, inclusive, que foi um vídeo que eu fiz no Altos Plays de Capas, que é capas de discos criadas pelos próprios artistas, né? Então foi o vídeo que eu mais gostei de fazer, que eu achei super interessante também de fazer a pesquisa, e um vídeo de um outro canal que eu vou recomendar aqui para vocês, é do canal da Retro Museums. Ela fez um vídeo super interessante trazendo a história do hip hop através de 50 discos. Então eu achei super interessante, ela fez um vídeo explicando um pouco da história, né, dos 50 anos do hip hop através de 50 discos. Vou deixar o link aqui, também achei super interessante, foi para mim uma aula de verdade, assim, me trouxe várias referências que eu não sabia sobre o hip hop, então vou deixar também aqui na descrição do vídeo. Indo agora para a pergunta de número 17, mostre-me um disco que você descreveria como um clássico dos anos 90. Clássico absoluto dos anos 90, tá aqui. Nirvana com Nevermind, de 1991, clássico então absoluto dos anos 90, Nirvana. Pergunta de número 18, e uma das que eu achei mais legal, e realmente estou já super curioso para saber qual vai ser a escolha de vocês. É o seguinte: se eu pudesse entrar na capa, dê uma olhada em sua coleção e escolha uma capa de disco da qual você gostaria de fazer parte. Eu trago esta capa aqui, onde eu gostaria de estar. Pink Floyd, A Momentary Lapse of Reason, de 1987. Eu amo essa capa, o disco até nem tanto, né? Longe de ser o meu preferido do Pink Floyd, mas a capa eu acho genial. Eu adoraria estar deitado em uma dessas camas aqui, nesta bela praia e tal, curtindo ali. Então, acho que cada dia eu ia dormir numa cama durante o ano. Mas enfim, eu amo realmente essa capa aqui, eu acho genial e de verdade eu gostaria e muito de estar dentro dessa capa ou poder passar de repente um fim de semana dentro dessa capa, na beira dessa praia, deitado em alguma dessas camas aqui. Então tá aqui, né, o disco, né, a capa de disco da qual eu gostaria de fazer parte. Tá aqui o disco do Pink Floyd, então, Momentary Lapse of Reason. Seguindo aqui, estamos já quase no finalzinho da Vinyl Tag 2024, estamos agora no número 19, e é assim, ó, é como um Greatest Hits. Mostre um disco com o qual você está tão familiarizado que parece uma coletânea de sucessos, parece um Greatest Hits. Então eu vou trazer aqui o Band on the Run, do Paul McCartney and the Wings, né? A Band on the Run, lançado em 1973. De verdade, é um disco que, para mim, realmente parece, e acredito que para muitas outras pessoas, parece uma coletânea, né? Uma música melhor que a outra, traz
seguida da outra e tal. Realmente é um discão que para mim, eu conheço de trás para frente e realmente parece, cada vez que eu escuto, parece que eu estou realmente escutando um greatest hits, porque aqui só tem musicão, uma melhor que a outra. Então tá aqui um disco que eu estou tão familiarizado que parece uma coletânea de sucessos. Agora vamos para a última pergunta, e aqui também eu vou trazer de um artista nacional e de um artista internacional, e já deixo um recado para vocês. Em seguida, aqui no canal, eu vou trazer um vídeo com este tema, que é o seguinte: mostre um álbum que foi lançado em 1974, ou seja, que está completando 50 anos agora em 2024. Está aqui então de um artista brasileiro, eu trago o genial Arnaldo Batista com o álbum Loki, então também, né, lançado em 1974, e de um artista internacional, outro que eu amo de paixão, e vocês já devem saber, o Gene Clark com o álbum No Other. Então tá aqui dois álbuns, dois discos que foram lançados em 1974 e estão completando então 50 anos agora em 2024. Já deixo um recado aqui para vocês que em seguida, logo aqui no canal, eu vou fazer um vídeo especial trazendo 50 discos que completam 50 anos em 2024. Então, obviamente, trarei em algum momento novamente esses discos para aí sim trazer mais detalhes para você, porque como eu disse aqui nesse vídeo, era só para mostrar, tentar mostrar rapidamente cada disco para trazer as respostas, então, aqui da Vinyl Tag 2024. Espero que vocês tenham se divertido e gostado tanto quanto eu gostei de fazer esse vídeo. E, de novo, repito, eu vou adorar se outros canais aqui do Brasil também fizerem. Vamos entrar nessa onda, galera, porque é muito legal. É uma maneira da gente fortalecer a nossa própria rede aí de conteúdos dentro da comunidade de YouTube voltada aos discos de vinil aqui no Brasil e também no exterior e tal. É super interessante. Fica aí então a dica para vocês de outros canais e também quem não tem canal, por favor, fiquem à vontade para responder aqui nos comentários cada uma dessas 20 perguntas. Foi um prazer e realmente eu tô louco para assistir as respostas de vocês da Vinyl Tag 2024. A gente se encontra a qualquer outro momento aqui no Altos Plays. Até mais.